Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Que alegria estar com vocês, mulherada linda. Oh, mas essa mulherada de Goiânia enche meu coração de alegria. Quantas amigas preciosas eu fiz aqui. E é tão bom ver algumas delas na plateia. Mas é tão bom saber que às vezes eu não tive oportunidade de ter uma proximidade com você, como eu tive o privilégio de ter com algumas das irmãs de Goiânia, algumas pastoras e líderes. Mas é tão lindo ver o que o Espírito Santo faz em cada uma de nós. Nós somos tão parecidas. Nós somos mulheres. Lutamos as mesmas batalhas, estamos nas mesmas trincheiras. Choramos pelos filhos, amamos os nossos maridos, lutamos para ver restaurado o nosso casamento. A gente tem sonhos tão parecidos, não é mesmo? E essa palavra da Ângela foi tão preciosa, e eu sei que o Senhor quer fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos por um momento. Aquiete o seu coração. E fale com o Senhor. Senhor, nós precisamos continuar te ouvindo. Nós queremos te ouvir. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite alcançar cada mulher de um jeito que só o Senhor pode fazer. O Senhor conhece cada uma aqui pelo nome. A história de cada uma, a trajetória de cada uma, a luta de cada uma. Que a tua palavra encontre abrigo em cada coração, em cada necessidade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Eu também, como a Ângela, fui olhar no dicionário o que era sonho, gente. Sonho, desejo veemente, aspiração, coisa muito bela e agradável, visão, projeto cuja execução parece difícil. Utopia, aquilo que é produto da imaginação, devaneio, fantasia, ilusão. Atividade mental não dirigida que se manifesta durante o sono. Bolo fofo de farinha e ovos, frito e depois passado no açúcar. Então, se o seu sonho acabou, vá em outra padaria. A gente falou de sonhos e que Deus tem um propósito. E quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Quando os sonhos começam a morrer, a gente começa a morrer. E a Ângela citou aqui algumas coisas que matam os nossos sonhos. Mas às vezes não é só drama, às vezes é a dura realidade ao nosso redor que realmente fazem as nossas forças se esvaírem. E existe um profeta na Bíblia que fala sobre isso, Abacuque. Os profetas são pessoas diretas, sem diplomacia nenhuma, às vezes são até agressivos. Eles estão sempre chamando a atenção do povo para ouvirem a palavra de advertência e de salvação da parte de Deus, nos apresentando quem Deus é e não quem nós gostaríamos que Deus fosse. Às vezes nós gostaríamos que Deus fosse Papai Noel ou o gênio da lâmpada. É comum a gente pensar que depois que a gente teve uma experiência com Deus, nós vamos ter tratamento VIP. Que Deus vai, então, agora sou filha de Deus? Então agora tudo conspira a meu favor. Eu sou cabeça e não cauda. Às vezes a gente usa até a própria palavra para exibir o nosso triunfalismo. Mas será que na vida é isso que a gente está vendo acontecendo aí? Tem gente que se nega a dizer que está lutando, que está sofrendo. Não, eu não posso sofrer, eu não posso chorar. Se a gente não precisasse chorar, Deus não tinha colocado na gente o canal lacrimal. E a lágrima é um bálsamo. Chorar faz a gente ser consolado. Falar as nossas cargas, confessar as nossas cargas, faz a gente ser curado.
Embora o profeta seja essa pessoa que sempre tem uma palavra, né, de despertamento, acorda, desperta. Esses profetas que a gente vê aí, tem muito profeta que fala, esse que te digo, és filho muito amado. Estou sabendo. Eu já sei que eu sou filho muito amado. Mas a gente vai atrás desse profeta. A gente gosta do profeta que fala a palavra que a gente quer ouvir. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os profetas confrontando pecados, falando palavras desagradáveis, mas que nos despertam. Mas Abacuque era um profeta diferente. Abacuque é chamado de profeta reclamão. Abacuque gostava de questionar as coisas. Ele trava um intrigante diálogo com Deus. Abra sua Bíblia em Abacuque, no 1º capítulo. E ele inicia o livro interrogando a Deus e pedindo socorro, pois ele está cansado. Talvez você esteja nessa noite como Abacuque estava. Você veio aqui porque essa conferência tem o nome Sonhos, e você veio buscando, uau, eu preciso de respirar, eu preciso de um alívio, porque eu estou massacrado debaixo de tanto problema, de tanta dúvida, tanta dor. E hoje, quando a gente liga a televisão no Brasil, uma avalanche de desencorajamento vem sobre nós. Quando a gente escuta a boca miúda, as conversas de bastidores na igreja, o que o líder tal fez, o líder tal caiu, o líder tal aconteceu, o líder tal adulterou, e isso vai minando a nossa resistência, a nossa fé, a nossa esperança, e esse é o propósito do nosso adversário. E Abacuque ele já começa o capítulo 1 do livro de Abacuque questionando e dizendo, e ele diz no capítulo 1, nos versos 2 a 4, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Gente, essa oração foi feita há tantos anos, mas fala a verdade, não é a sua oração não, brasileira? É a minha. Senhor, por que a gente está gritando socorro? E cada dia pipoca mais um escândalo, mais um problema. Nem a carne que a gente come agora a gente pode confiar. Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? Até quando o injusto vai reinar sobre o justo? Até quando? E a gente se identifica, e a gente se sensibiliza, e Deus tem uma paciência com a gente, né? Que a gente começa a questionar Deus, porque Deus só não está vendo, o Senhor não vai fazer nada. Se eu, com a minha justiça meia boca, faria isso, a gente tem a solução para tudo, não tem? A gente fica dando sugestão para Deus, não fica? Deus, o Senhor tem o poder de se manifestar para minha filha, e se mostrar para ela, e tirar ela da vida de pecado. Deus, o Senhor tem o poder de se manifestar para o meu filho. Senhor, coloca uma pessoa na frente dele, aparece para ele, Senhor, e ele vai crer no Senhor, e vai largar as drogas. A gente apresenta, Senhor, pega o meu marido, Deus. Normalmente a gente pega o marido, mas não fala, pega eu. A gente sempre acha que o potencial de atitude de Deus e de mudança de Deus está na vida do outro, porque a gente já está prontinho. Não é assim? Eu tenho aprendido na minha própria história que nada é desperdiçado. Nem a minha dor, nem a minha lágrima, nem as minhas súplicas, nem as minhas dúvidas, nem as minhas incertezas. Deus não desperdiça nada. Enquanto Ele está trabalhando na minha história, Ele está trabalhando em mim. Ele está me dando um outro olhar para outra mulher que está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. Nada será desperdiçado, e essa é a nossa esperança como filhas de Deus. Nada é em vão. A gente não está passando, você não está passando por aquilo que você está passando hoje à toa, só para fazer doer. Quantas aqui são mães? Deixa eu ver. Você se lembra da primeira injeção
que o seu primeiro filho teve que tomar? Eu me lembro quando a gente foi fazer o teste do pezinho da Clara. E tem que furar o pezinho, né, para tirar o sangue. E eu tinha que segurar a bebê para a médica furar o pezinho. E a Clara furou o pezinho e o sangue não saía. E a médica apertando e a Clara berrando, e eu vontade de socar a cara da médica. O João literalmente saiu de perto. Ele é o cara forte, ele é o cara que resolve, ele é o cara que vai antes de mim, ele é a minha segurança. Mas quando ele viu a Clara daquele jeito, a médica apertando, eu com o olho desesperado, e a Clara berrando, e o sangue não saindo, eu não aguento isso. E saiu de perto, porque eu falei, Helena, se eu não saísse de lá, eu ia dar um soco na cara da médica. Nós somos imperfeitos, mas era para o bem da Clara. Ela precisava de fazer aquele teste, ela precisava de passar pela prova, para saber se estava tudo bem na saúde dela, e se não tivesse, para ela ser socorrida a tempo, ter um tratamento adequado, para preservar a sanidade, a integridade intelectual dela. E nós não somos diferentes. Deus às vezes vê a gente esgoelando, berrando, mas Ele sabe que é para um bom propósito. Ele também está contando os dias para pegar o nosso adversário pela goela e falar, já deu, está aprisionado. Ele também. Mas, enquanto nós esperamos, até o inimigo será usado para o nosso aperfeiçoamento. Só que Abacuque não sabia disso. Abacuque estava desesperado, e Abacuque estava questionando de Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Eu vou mandar os caldeus, eu vou mandar o império babilônico dominar sobre vocês. A resposta de Deus é que Ele ia mandar o inimigo injusto para governar sobre Israel, para governar sobre Judá. Peraí Deus, peraí, o negócio já está ruim, o negócio já está difícil. A violência e a injustiça já está ruim aqui entre a gente mesmo. Agora só vai mandar que o inimigo, que o injusto, que o ímpio, aquele que escarnece, ele reine sobre nós. Aí, Abacuque pira o cabeção. E ele começa, como eu e você piraríamos, né, gente? E ele começa a expressar a sua decepção, quando ele percebe que Deus iria usar uma nação ímpia para executar juízo sobre uma nação piedosa. Ele é ousado em expressar a sua opinião, e ele verbaliza as suas angústias em Abacuque 1, 13 e 14, olha aí o verso 13, na parte B. Por que, pois, toleras os que procedem pervidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ou seja, Abacuque estava tão desesperado com a resposta de Deus de que ia mandar juízo. Eu não vou mandar alívio, eu não vou mandar alívio, Abacuque, eu vou executar juízo, porque vocês estão vivendo dessa forma, porque têm desobedecido os meus estatutos, vocês se afastaram de mim, vocês se venderam pelo poder, vocês se tornaram idólatras. Gente, qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Vocês se afastaram dos meus caminhos, vocês começaram a praticar o que era mal, vocês se esqueceram da minha lei, vocês se prostituíram, vocês se tornaram idólatras. Por isso eu vou permitir que o império babilônico governe sobre vocês. Deus estava querendo simplesmente executar juízo para punir, para descontar. Estou com raiva de vocês, vou me vingar. Vocês acham que isso é a cara de Deus? Não. Mas você pode observar pela sua própria história que é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados. Desculpa estar te dando essa notícia, mas a gente não cresce deitado eternamente em berço esplêndido.
Nós não crescemos enquanto somos protegidos e mimados. Quando somos protegidos demasiadamente, nos tornamos inoperantes, estéreis. Nos tornamos arrogantes, mimados, mal agradecidos, sem resistência. A gente vê isso pela geração de filhos nascidos depois de 1994. Existe um estudo que prova que as crianças nascidas depois de 1994 têm extrema necessidade de lidar com a frustração. O índice de depressão entre jovens e de suicídios precoces está acontecendo assustadoramente no mundo inteiro. Eles hoje procuram muito mais alívio nas drogas e nos entorpecentes e no álcool. Para quê? Quando você pensa, vai ver a vida do menino, ele teve tudo, é assim que a mãe fala para a psicóloga. Mas eu dei tudo para esse menino. Ele estudou numa boa escola, ele tem pai, mãe, irmãos, uma estrutura familiar. Ele passa férias na Disney. Talvez seja exatamente por isso, o psicólogo responde. A gente não pode ter tudo que a gente quer a hora que a gente quer. Por isso que a Ângela desenhou aqui esse cenário. Às vezes o filme entra por uns caminhos difíceis, mas para a vitória ser mais saborosa. E se o sonho vem fácil, se tudo que a gente faz, sonha, vem fácil, a gente não valoriza, nós não somos gratos. Pode pensar na sua vida aí. O que você mais valoriza é o que foi mais difícil de você conquistar. O que você mais valoriza e mais agradece a Deus é aquilo que Ele mais demorou a te dar. E às vezes Ele ainda não te deu, mas o resultado da musculatura espiritual que você está treinando, do peso espiritual que você vai, sabe? Você vai marombando espiritualmente. A vitória não vem, a resposta não vem, mas você vai ficando, aquilo que não te mata te fortalece. Você vai ficando mais forte, mais resistente, mais confiante. E você começa a pôr a mão na cabeça de mulheres que estão vivendo a mesma luta que você e encorajando ela. Não desiste não, minha linda. Nós estamos juntos nessa trincheira e nós vamos chegar num bom lugar. Vamos juntos, nós aguentamos. Não é assim? Mas Abacuque pira o cabeção e a gente também. Quando parece que a coisa está ruim e a gente está esperando uma resposta, piora. Duas perguntas agora. Por que está piorando? Será que Deus está dizendo não, porque o juízo também está sendo executado na sua vida? Porque tem uma maneira, né, gente? A gente vem para a igreja e a gente começa a interagir com Deus num relacionamento utilitarista. Nós não amamos Deus coisíssima nenhuma. A gente quer que Ele nos ame, que Ele seja aliançado conosco e que Ele realize os sonhos do nosso coração. Na verdade, nós estamos querendo fazer de Deus o gênio da lâmpada. Ô Papai Noel, se eu comportar direitinho, o Senhor me dá um presente que eu estou te pedindo. Esse não é um relacionamento de Deus com o seu povo. Deus é pai. E um pai amoroso dá limite, um pai amoroso fala não. E um pai amoroso tem alegria em satisfazer os sonhos dos seus filhos. Mas aqueles sonhos que irão trazer vida e não irão trazer morte. Então Deus também fala não, se Ele vê que o seu sonho tem o potencial de te matar. Será que Deus está falando não para nós porque é juízo sendo executado? Por causa da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa religiosidade hipócrita? Porque a gente é muito bonitinho por fora e qualquer uma de nós pode ser santinha por fora, mas qual é o nosso coração? Você é uma mulher segundo o coração de Deus? Você tem vivido um relacionamento com Deus? Ou você é aquela que aponta o dedo para julgar a sua irmã? Com a língua afiada para falar, ficou sabendo? Fulana, filhinha da ciclana? Está grávida. Meu Deus, bem eu sabia que aquela menina não prestava para nada. É isso que acontece. A Bíblia fala que nós comeremos o fruto das nossas palavras. Você usa pessoas e descarta? Você abusa dos seus funcionários? Você
fala bem da sua pastora pela frente, mas desce a lenha por trás? Será que Deus está, é Satanás que está impedindo os seus sonhos, ou é Deus que está colocando a mão no seu peito e te resistindo? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Deus não vai ficar premiando aquele que está vivendo em abominação, está se esquecendo das leis de Deus. A gente chegou num tempo, gente, que a gente faz barganha com Deus, e a gente quer que Deus seja aliançado conosco, mas nós não somos aliançadas com Ele. Você quer que o pastor ponha a mão na sua cabeça e ore por você, mas você não quer entrar na sua trincheira de oração e gerar a sua família nos joelhos. Você quer tudo pronto. Você quer que Deus te satisfaça. E quando Ele não faz, você fica revoltado contra Ele. Ou será que Deus está executando o juízo, permitindo, adiando as coisas para te treinar, para te aperfeiçoar, para te melhorar, para te dar um upgrade? Porque, gente, a gente acomoda fácil. A gente toma um pezinho na vida espiritual e a gente pensa, já estou boa. Tá não, bem. É de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E o dia perfeito virá quando nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Mas até lá, todos nós estamos na jornada, todos nós estamos sendo moldados, todos nós estamos sendo melhorados, aperfeiçoados. Nós precisamos nos tornar a semelhança de Jesus, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. O mundo olha para a gente e vê as mesmas coisas que acontecem lá fora, acontecendo aqui dentro da igreja. Nós precisamos de viver o amor que nós dizemos ter. Somos julgadores, zombadores. Não amamos, não estendemos misericórdia e graça com a qual fomos alcançados. Onde está a autoridade da igreja de Jesus sobre a terra? É tempo essa autoridade se levantar. Mas a autoridade não é forjada no nosso braço. A autoridade nos é concedida à medida que mergulhamos e morremos em Cristo. Morremos para o nosso eu, morremos para o nosso ego, morremos para a nossa vontade, para que Ele prevaleça, para que Ele cresça, para que o reino seja expandido. Quantos dos nossos sonhos são sonhos que visam apenas o nosso bem-estar pessoal? O Senhor amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Jesus deu a sua própria vida, mas a gente vem para receber. Quer receber. Quando você começar a dar, talvez você receba. Quando você começar a investir a sua vida, o seu tempo, as suas lágrimas, a sua oração, talvez você receba. Deus não nos chamou para receber, Deus nos chamou para compartilhar aquilo que Ele graciosamente nos concedeu. E aí Deus responde para Abacuque no capítulo 2. Abacuque está lá esperneando, gente. Deus, quando a coisa está ruim, fica pior. Agora, interessante, antes de Deus responder, olha o primeiro versículo do capítulo 2, Abacuque diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Muitos de nós estamos vivendo as nossas situações, como nação, como igreja, mas também individuais. E muitas vezes a gente derrama diante de Deus as nossas frustrações, os nossos questionamentos, como Abacuque fez. Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai resolver o meu caso. E quando Deus fala assim, não, a coisa, segura aí, que a coisa vai piorar. Como assim vai piorar? Eu estou orando e quanto mais eu oro, mais a coisa sacode, mais água está entrando no meu barco. Ah, meu Deus! Mas a diferença é que Abacuque ficou. Ele permaneceu. Eu acho interessante que fala: por-me-ei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. Quem é a nossa fortaleza?
Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Ele não se abalou, ele questionou, ele não gostou, ele quis até sugerir para Deus que Deus não estava fazendo a coisa do jeito certo, mas ele ficou, ele permaneceu, ele esperou na torre de vigia até que viesse uma resposta do alto. Quantos de nós, quer saber, eu estou aqui na igreja, nada acontece de bom, tchau, eu vou chutar a fé, eu vou chutar a família, eu vou acabar com esse casamento, eu vou pôr esse menino para fora de casa, eu vou romper com tudo. Permaneça. Jesus podia ter descido da cruz. Jesus podia ter falado com Deus: eu não vou morrer por esse bando de injustos. Ele podia ter falado: eu não vou ficar, eu não vou pagar. Mas passou pelo portão e ao monte então subiu, e ao carregar a cruz chorou, clamou, clamou: não o meu querer, o meu lugar tomou, minha dor sofreu, ele se deu quando levou minha cruz, ele foi até o fim. E a gente diz que segue a Jesus, mas por qualquer coisa a gente chuta o balde. Permaneça, permaneça sobre a sua fortaleza, permaneça com seus pés fincados na rocha, porque vai sacudir, a tempestade vem, mas você não será abalado. E aí Deus, como ele ficou, como ele permaneceu, como ele quis ouvir a resposta, como ele quis esperar em Deus, como ele sabia que não tinha outra fonte. Deus pode ser a fonte do seu não, mas a fonte de vida vem dele, e a resiliência para permanecer vem dele. Abacuque permaneceu, e Deus fala uma resposta estonteante. Versículo 4 do capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Não interessa o que está acontecendo ao redor, não interessa se o Brasil, nós estamos comendo papelão no lugar de carne, não interessa que a corrupção tomou a nação, não interessa se o seu casamento está passando por uma crise, não interessa o atual estado do seu filho. Eu creio que o Senhor é poderoso para se levantar, para me defender e para me sustentar onde eu não conseguir mais permanecer de pé. Essa resposta para Abacuque é desconcertante. Como assim? O justo viverá pela fé, Abacuque. Não vai viver pelas circunstâncias, não vai viver por depender do um do outro. Gostei da semente. Se você planta a semente na horizontal, ela não vai brotar, mas se você planta a semente na vertical, você olha para Deus, o autor e o consumador da sua fé, e até o que você não está entendendo, e até o que está te doendo, Deus vai fazer que coopere para o seu bem. E aí a ficha cai em Abacuque. O justo viverá pela fé, a certeza das coisas que se não veem. Eu não preciso ver, tem aquela canção antiga, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma,
é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. E essa música termina, essa mesma música termina com a oração de Abacuque. E ainda que a terra não floresça, e a vide não deu seu fruto. Verso 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente é de cabeça erguida. Quando você olha para os seus sonhos e as circunstâncias ao redor, nenhuma das circunstâncias sustenta a sua fé. Mas tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos em Deus. E mesmo que Ele disser não, ainda que a figueira não floresça, ainda que a restauração não venha rapidamente, ainda que a fornalha seja necessária, ainda que os leões na cova sejam uma realidade ao seu redor, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não desampara os seus. E Ele vai fazer com que todas as coisas, todas as coisas, cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você só tem uma preocupação na vida: amar a Deus. Você só tem uma responsabilidade na vida: amar a Deus. Lembra, amar a Deus não é cantar canções de amor para Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Feche os seus olhos.